Uma boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto desta noite de adoração ao Senhor, de agradecimento a Deus, nosso culto de celebração. Então sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão online, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. E neste momento, eu quero convidar os irmãos a se colocarem na presença do Senhor, a buscarem ao Senhor. Neste momento, feche agora os seus olhos, leva agora o seu pensamento a Deus, enquanto estará sendo entoado um cântico, uma música instrumental. Ora agora ao Senhor, se coloque agora na presença do Senhor, porque Deus está aqui neste lugar e Ele merece ser louvado e ser adorado. Pai querido, neste momento estamos colocando nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, para declarar que o Senhor é Deus, para dizer que não há nenhum outro Deus como Tu, ó Pai. Por isso invocamos o Teu santo e glorioso nome, para que o Senhor se faça presente aqui nesta noite. Queremos, ó Pai querido, engrandecer, celebrar, adorar, ó Pai. Por isso, te pedimos que o Espírito Santo tenha total liberdade nesse culto, que não seja o homem dirigindo, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai. Adorando, ó Pai querido, o Teu nome, o Senhor que está sentado no trono. Pedimos, ó Pai querido, perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Pai, nos purificar no Senhor. Estar limpo, ó Pai, diante de Ti, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz através da mensagem, que possamos, ó Deus querido, entender a mensagem, e se há alguém que estiver aqui, ou, ó Pai, que estiver online, que ainda não tomou uma decisão de andar com o Senhor, que hoje seja o dia de salvação, seja um dia, ó Pai, de libertação. Por isso nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus de amor, Pai Santo. Obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas e pela semana que tivemos. Nós agradecemos, ó Pai querido, porque nossos corações são corações gratos ao Senhor. São corações, ó Pai, voltados para Ti, Senhor. Então, obrigado, ó Pai, porque nós chegamos até aqui. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos guardou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos livrou do mal. Obrigado, ó Pai querido, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e muitas bênçãos, ó Pai. E nós, Senhor amado, não temos condições de contá-las, Senhor. Ó Deus querido e amado, cerca a Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer aqui a leitura bíblica, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 23 até o verso 31, que diz assim: Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ele grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele.
força e alegria na sua habitação. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Trai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai em sua presença. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda a terra trema diante dele, pois firmou o mundo para que não seja abalado. Agora todos, alegre-se os céus e regozije-se a terra. Diga entre as nações, o Senhor reina. Amém? Diga-se entre todas as nações que o Senhor reina. E é neste momento de louvor, de adoração, que nós vamos então estar adorando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor, porque esse nosso Deus reina, esse nosso Deus está vivo e merece então ser adorado. Então, eu vou convidar aqui a nossa irmã Janiele para nos conduzir nos louvores dessa noite. Salve a amada igreja no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar e adorar o nome do santo de Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos ficar de pé, vamos fazer assim a nossa oração. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus eu sou, sua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus eu sou, sua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra
eu multiplicarei a tua palavra. Eu multiplicarei a tua palavra. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos bater palmas, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque foi para isso que nascemos, foi para isso que viemos aqui nesta noite. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós.
bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Quero ouvir a igreja agora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Ele está aqui neste lugar. E como é bom a gente estar louvando, engrandecendo e dizer que santo é o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ainda nesse espírito de adoração, de louvor, de agradecimento ao Senhor, nós agora vamos entregar nossos dízimos, a nossa oferta, como parte de agradecimento ao Senhor, entregando ao Senhor o dízimo, que não é nosso, pertence ao Senhor, e também ofertando a casa do Senhor, para assim mantermos a obra do Senhor, mantermos também os trabalhos da igreja e continuarmos, meus queridos, avançando, para que as trevas possam recuar. A igreja precisa avançar, e nós avançamos com oração, avançamos com contribuição, avançando com os irmãos trabalhando na obra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6 e 7, diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá farturamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Deus ama quem dá com alegria.
E é diante, então, desse convite que os irmãos, então, podem contribuir. Lembrando, a nossa contribuição para o nosso missionário ali em Felipe Guerra, da nossa missionária de Clay, você então pode colocar aqui na caixinha a sua oferta. E, meus queridos, nós estamos avançando cada vez mais e mais. A igreja de Alexandria, eu coloquei esses dias no grupo da igreja, o vídeo da obra que está ali avançando. E como que está acontecendo essa obra? Com a sua contribuição. Porque do seu dízimo, nós enviamos para a nossa convenção uma parte para o sustento da obra. Como eu tenho falado aqui, nós estamos avançando. Então, o seu dízimo ajuda também na construção ali com o nosso plano cooperativo. E a igreja aqui em Governador, né, eles já compraram um terreno e também já logo vão começar também a construção ali daquela igreja em Governador. E precisamos também da ajuda dos irmãos, então, contribuindo para que possamos continuar avançando. Então nós vamos cantar um hino, né, continuando ainda com esse espírito de adoração, de louvor, né, o hino 60, nosso cantor cristão Coroá. Eu quero chamar aqui nossa irmã diaconisa Vassi para nos dirigir com esse hino, número 60 do cantor cristão. Você que está aí na sua casa acompanhando esse culto, você pode abrir o seu cantor cristão para que junto possamos então adorar o Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegre adorai, o Deus de paz, o Deus de luz com glória, 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 glória com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Chamar aqui o nosso irmão Eliabe para orar ao Senhor, consagrando a Deus esses dízimos e essas ofertas.
Saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai querido, Deus poderoso, Deus grande, somos gratos ao Senhor, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa, para adorarmos ao Teu nome. Pai, recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores nessa noite, Senhor. Enche os nossos corações com Tua esperança, com Teu poder, ó Pai, para que possamos propagar o Teu Evangelho, Senhor. Obrigado por nos conduzirmos até aqui. Abençoe cada irmão que chegou, cada irmão que está aqui nesse momento. Abençoe também aqueles que aqui não chegaram, pois o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Nós consagramos agora essas ofertas que foram levantadas, ó Pai. Que a mesma seja de bom uso para o Teu reino, ó Pai, para o crescimento do Teu Evangelho aqui na terra. Enche os nossos corações no restante do trabalho dessa noite, ó Pai. Perdoa nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. No Salmo número 4, no versículo 3 diz: Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Meus queridos, nós temos sempre algo para colocar diante do Senhor, e nesta noite nós vamos fazer um momento de oração, algo, meus queridos, que a gente precisa pedir ao Senhor, pelas suas misericórdias, pelas suas graças. Eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque ontem nós estivemos ali na nossa congregação de Trapiá, retornando o nosso culto lá presencial. Foi uma bênção, tinha muitos irmãos ali presentes, e louvamos ao Senhor, e queremos que esse nosso trabalho ali possa crescer e desenvolver. Então esteja orando pelos nossos irmãos ali no Trapiá. Também, meus queridos, esteja orando ao Senhor, pela tia da minha esposa, a Sônia. Ela precisa muito das nossas orações, então continuem colocando diante do Senhor. Também, meus queridos, orem pela vida pastoral, a família pastoral aqui da igreja. Tá? Nós precisamos estar orando, intercedendo a Deus. Meus queridos, orem pela vida da minha esposa, pela minha vida, a vida da minha filha. Ore também pelos pastores batistas. Nós temos colocado aqui que tem falecido muitos pastores, e nesse ano de 2021, já faleceram 177 pastores batistas da nossa denominação. É claro que nem todos foram de Covid, mas tem sido um aumento, e é claro que o Covid tem contribuído para este aumento das mortes de pastores, líderes da nossa denominação. E falando nossa denominação, esteja orando pelo pastor Vanderlei Marins, que perdeu seu filho, esteja intercedendo. Ele é o presidente, o primeiro vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, e precisa muito, então, das orações de nós, irmãos batistas, intercedendo ao Senhor. Também orando ao Senhor pela as congregações que estão construindo as suas igrejas, ou as igrejas estão construindo um templo, como de Alexandria, que está aí a todo vapor. Nós precisamos estar orando para que Deus possa continuar enviando recurso ali. Orando também, meus queridos, por aqueles que estão aflitos, doentes. Nós temos uma lista muito grande de pessoas doentes, aflitas e que precisam da oração. Eu tenho certeza, você também que está aqui nesta noite, você que está nos acompanhando online, tem também um pedido de oração. Então, neste momento, convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Eu quero te dar alguns segundos para que você orar ao Senhor neste momento, colocar o seu pedido diante do Senhor, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te incomodando. Busque agora a presença do Senhor.
Apresentamos, Senhor, diante de Ti, esses pedidos, Senhor, de oração, que cada irmão agora está colocando diante do Senhor, Pai. Pai querido, nós temos várias coisas, Senhor, que precisa da Sua atenção, Pai. O que seria de nós, Senhor, se não for a Tua bênção? Se o Senhor, Pai, não estiver conosco, se o Senhor não estiver nos guiando, nos protegendo, como estamos, ó Pai querido, nesse período pandêmico, precisando da Tua proteção, precisando, ó Pai, da Tua orientação, ó Pai, os cuidados que nós precisamos ter, mas também, ó Pai querido, a Tua bênção. Quantas famílias, ó Pai querido, estão perdendo seus entes queridos, não só aqui na nossa comunidade, mas no Brasil e neste mundo. E, ó Pai, a coisa mais triste que tem é a gente perder o ente querido e não poder, ó Pai, abrir ali o caixão e se despedir da pessoa. Assim. Como, ó Pai querido, tem sido uma ferida, ó Pai, que tem marcado vidas, Senhor. E pedimos, ó Pai querido, a Tua consolação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Ó Deus de amor, Pai Santo. Seja, ó Pai, com a nossa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer, a marchar, a nos fortalecer, ó Pai. Estamos precisando, ó Pai querido, da Tua bênção. Precisando, ó Pai querido, que o Senhor guia-nos. Que o Senhor seja conosco, seja, ó Pai, com a nossa comunidade, ó Pai. A nossa comunidade que tem sofrido tanto, Senhor. Pedimos, ó Pai querido, que possa haver aqui uma união, que possa haver, ó Pai, amor, que possa haver paz, que possa haver, ó Pai, segurança. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti. Ouve-nos, ó Pai querido. Responde, ó Pai, conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Colocamos a nossa denominação batista nas Tuas mãos. A vida, ó Pai, de cada pastor, intercedendo pelos nossos pastores aqui do Oeste, onde nós estamos inseridos. Ó Pai, as visões, ó Pai, de cada pastor, suas igrejas. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, ó Pai querido, sobre a vida de cada igreja batista aqui, ó Pai, do Oeste. A nossa diretoria, ó Pai, da nossa associação, ó Pai. Ó Deus, entregamos a nossa liderança nas Tuas mãos, Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja operando na vida da nossa liderança batista, tanto a nível, ó Pai, regional, ó Pai, como a nível também nacional. Vida, ó Pai, do nosso pastor Vanderlei Marins, na perda do seu filho. O nosso presidente, ó Pai, da nossa convenção, entregamos, Senhor, o pastor Fausto Aguiar nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dele, Pai. Ó Deus querido, pedimos que o Senhor também abençoe, já que estamos falando dos nossos líderes também, dos nossos líderes políticos, ó Pai. O nosso Brasil está dividido, Senhor. E isso, ó Pai, é um atraso. Isso, ó Pai querido, serve para destruir a nossa nação. E a nossa nação, ó Pai, está sendo destruída, ó Pai. Porque há uma agenda diabólica, há uma agenda satânica, há uma agenda, ó Pai, de acabar com as famílias, de acabar, ó Pai querido, aquilo, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, é contra. E colocamos, ó Deus, diante do Senhor e pedimos ao Senhor por misericórdia. Sara, ó Pai querido, esse nosso Brasil, como nós cantamos aqui nesse louvor, ó Pai, que isso seja uma verdade, Senhor, nas nossas vidas, que nós, ó Pai querido, que somos o Teu povo, possamos ser, ó Pai, luz para essa nação, possamos ser sal, ó Pai, para essa nação, ó Pai, que possamos, ó Deus querido, no ano de eleição, colocar, ó Pai, pessoas ali honestas, pessoas, ó Pai, que queiram que essa nação vá para frente, não aquelas que querem atrasar, não aquelas que façam pacto com o diabo, não aquelas, ó Pai querido, que querem destruir, ó Pai, a família brasileira. Por isso, ó Deus querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, que possamos ter a Tua mente, Senhor, na questão, ó Pai, da votação.
Clamamos, ó Pai querido, também por segurança, ó Pai. A nossa polícia, queremos, Senhor, colocar cada policial nas tuas mãos. Os médicos, ó Pai querido, nos hospitais. Aqueles que estão, ó Pai querido, trabalhando ali na área do Covid ou nas outras áreas. Os enfermeiros. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Pai. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor, ó Pai, esteja conosco. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus, o Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Querido, quero aqui chamar a nossa irmã Deta e a nossa diaconisa Vassi. Elas estarão trazendo um louvor nesta noite e que nós possamos continuar em espírito, em verdade, adorando ao Senhor. Se nos segue ao sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profeta o chegarão a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da caçanta, sarça ardente nos sinais, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca, doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Meus queridos, muito bom nós estarmos aqui nesse culto e neste momento nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Estamos felizes de ver os irmãos aqui presentes, alguns que nos visitam. Sejam bem-vindos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos ler Filipenses capítulo 1, do versículo 21, e depois Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Filipenses capítulo 1,
versículo 21, e depois o capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora você vira algumas páginas, Filipenses capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Vamos orar. Pai, queremos, ó Deus querido, ouvir a Tua voz neste momento. Queremos, ó Pai querido, sair daqui com a Tua bênção, Pai. Por isso, pedimos que as outras vozes, ó Pai, que não é do Senhor, possa silenciar, Pai. Que se cale agora neste momento. E somente, ó Pai, a Tua voz possa ser ouvida, Senhor. Ó Deus querido, agora usa-me como instrumento vivo, Senhor, nas Tuas mãos. Que, ó Pai, a mensagem que nesta noite for preferida possa ser, ó Pai, uma mensagem que venha do Teu trono para diretamente os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar. Eu quero aqui nesta noite pensarmos aqui sobre os ladrões da alegria. Os ladrões da alegria. Certa vez perguntaram a Winston Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, o que era sucesso para ele. E ele respondeu: sucesso é se levantar de um fracasso após o outro, sem perder o entusiasmo. Essa frase, para alguns, parece que vai parecer pessimista, por considerar a vida recheada de fracasso. Mas para outro, essa frase ela é uma verdadeira constatação. A vida é sim recheada de dificuldade. O que Churchill quis dizer é que devemos dar muito valor aos fracassos, mas que ainda que as maiores dificuldades nos sejam apresentadas, nunca devemos desistir. Quando nós olhamos para essa epístola aqui de Filipenses, o sentimento é o mesmo. Enxergamos aqui um homem que teve muitas dificuldades durante a sua vida. Ele teve os maiores motivos para ser um homem triste, abatido, um homem fracassado, frustrado, um homem que provou prisões, açoite, rejeições, privações, fome. Dentro da ótica humana, a gente até poderia dizer que ele fracassou. Dentro da ótica humana, nós poderíamos dizer que não valeu a pena. Mas dentro da ótica divina, celeste, ele pode carregar o título de vencedor. Este homem é o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta de Filipenses. E ele descobriu várias razões para continuar a sua vida. E o melhor de tudo, alegre. Ele entendeu que o seu contentamento era o Senhor. Quem dava força a ele para caminhar, para se levantar durante os dias difíceis da sua vida, era o Senhor. Talvez se nós recebêssemos uma carta de um homem, assim, já idoso, um homem que sofreu durante toda a sua vida, nós talvez íamos dizer o que a gente pode esperar dessa pessoa. Que tipo de carta será essa que ele está então escrevendo para nós? Será que é uma carta de murmuração, uma carta dizendo que não valeu a pena a sua caminhada cristã? Será que é uma carta reclamando de tudo e de todos? Mas o interessante é que essa carta de Filipenses,
É uma carta que fala sobre alegria, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. Tanto é que ele diz aqui: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque o foco do apóstolo Paulo nesta carta é que o cristão tem que viver em alegria acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade. Esta carta aqui, ela revela para nós que existe alguns ladrões de alegria. Algumas coisas que tentam tirar a nossa alegria e nos deixar então abatido, triste. Eu quero fazer um pouco de panorama bíblico aqui dentro dessa carta para descobrir o que pode ser ladrão ou ladrões da nossa alegria, que tira então de nós essa alegria que o Senhor nos dá. A primeira dela é a circunstância. Esse é o primeiro ladrão que tenta então roubar a nossa alegria. E o que seria a circunstância? Particularidade que acompanha um fato ou uma situação que constitui ou caracteriza o estado atual das coisas, conjunturas que afetam o meu atual momento de vida, como por exemplo um acidente, ou uma enfermidade, ou um divórcio, ou uma decepção amorosa, ou uma reprovação no vestibular, uma falência, um desemprego, ou qualquer outra coisa. São muitas situações ou circunstâncias que podem sim roubar a nossa alegria. E quais eram as circunstâncias que tentavam roubar a alegria do apóstolo Paulo na sua última etapa de vida, que ele coloca aqui nessa carta de Filipenses? Eu quero aqui destacar 3. Primeiro, a prisão. No capítulo 1, no versículo 7, vai dizer: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, a afirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso. E ele tinha a consciência de, mesmo estando preso, o céu não estava fechado para ele, o céu estava aberto para ele. Ele conseguia ainda manter intimidade com o Senhor, ele conseguia ainda orar ao Senhor. Nós podemos lembrar, isso era uma característica do apóstolo Paulo, quando ele estava preso com Silas, e ele então cantava e louvava ao Senhor. A prisão, meus queridos, não é motivo para nos deixar tristes, mas a prisão é motivo de a gente estar alegre diante do Senhor. A segunda circunstância eram as pessoas que estavam fora da prisão, que acrescentavam ainda mais dores para o apóstolo. Apesar das suas algemas, alguns tinham motivações erradas na proclamação do Evangelho. Olha comigo, em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 18, que diz: irmão, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Olha o que ele está dizendo: a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Agora preste atenção no versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boas intenções. Esses que os fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando assim que pode aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas o que importa? De que forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não,
alegre-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Mesmo, meus queridos, diante de todas essas circunstâncias, essas pessoas que pensavam que pegando Cristo por discórdia, pegando Cristo por inveja, iriam trazer mais peso para o apóstolo. Pelo contrário, ele se alegrava porque o nome de Cristo estava assim sendo proclamado. A terceira circunstância que nós podemos encontrar aqui é a morte. Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e ele estava então para ser condenado à morte. A morte, meus queridos, estava muito perto do apóstolo Paulo. Tanto é que alguns estudiosos vão dizer que ele já sentia no seu cangote o hálito da morte. Eu não sei se você já sentiu o hálito da morte, porque ele estava muito perto de morrer. A morte para o apóstolo Paulo, sim, era uma circunstância. Mas a maior de toda a circunstância que ele poderia enfrentar, que era a morte, não fez com que ele desistisse. Pelo contrário, no versículo 21, ele vai dizer: portanto, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E aleluia! O apóstolo Paulo, ele tinha a segurança para onde ele iria quando morresse. Eu gosto sempre de dizer que crente não tem medo da morte. Quem tem medo da morte é porque não tem segurança para onde vai. A morte para nós, meus queridos, é como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é lucro. Porque nós sabemos para onde nós vamos. O próprio Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14, dizendo: olha, vocês sabem para onde eu vou. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Ele disse: olha, eu vou para preparar para vós um lugar todo especial, uma morada especial para nós. Por isso, meus queridos, nós devemos enfrentar a morte com o peito aberto. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui é que a vida dele é Cristo. A morte era apenas uma das circunstâncias que estava em volta dele. Mas essa circunstância que estava em volta dele, ele estava preparado para vencer. Porque Jesus Cristo o dava, o garantia. Meus queridos, nós sempre estaremos cercados de circunstâncias, e é uma utopia pensarmos que neste mundo nós não vamos ter problema, que nós não vamos enfrentar dificuldade, que nós não vamos sofrer. É impossível nós vivermos nesta terra sem experimentarmos o sofrimento. A Bíblia, ela apresenta para nós vários personagens que sofreram, vários personagens que tiveram dificuldades e que encararam a morte. Infelizmente, os irmãos podem ver diante da televisão, né, no YouTube, na internet, vários pregadores por aí que são hereges, porque promete uma coisa que a Bíblia nunca prometeu. Promete bênção, em vez, meus queridos, de pregar o arrependimento. Promete uma vida de bonança, uma vida de sucesso. Tem muitas pregações por aí que são pregações de autoajuda e não pregações para viver o Evangelho. Pseudo-evangelho está sendo pregado. E anátema são essas pessoas que distorcem o texto bíblico. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, podemos encontrar textos que falam sobre sofrimento humano. Textos que nos ajudam a gente não desistir por causa do sofrimento. Por isso, o apóstolo Paulo, nessa carta de Filipenses, ele diz para nós continuarmos a nossa caminhada. E ele aprendeu a olhar para
Cristo. E este é sim o antídoto para nós vencermos as circunstâncias que estão ao nosso redor. O segundo ladrão que nós podemos encontrar aqui nessa carta são as pessoas. Nessa visão aqui panorâmica que nós estamos fazendo em cima dessa carta de Filipenses, podemos então enxergar no capítulo 2 que o foco são as pessoas. De fato, meus queridos, as pessoas podem sim roubar a nossa alegria. Com desrespeito, com inveja, com traições, com maledicência, com críticas, com agressões físicas ou psicológicas, com desprezo. E todas essas, meus queridos, descritas aqui, elas nos machucam, elas nos ferem. E quem nunca passou por isso, quem nunca sofreu com alguma dessas coisas que eu citei aqui nesta noite, que atire então a primeira pedra, porque todos nós já passamos por essa situação. O escritor Charles Swindoll, ele vai dizer que nós precisamos cultivar uma camada grossa na nossa pele, que seja capaz de suportar as pancadas. E essa camada grossa, quando a gente tem, a gente consegue então caminhar. E como, meus queridos, nós estamos precisando ter essa camada grossa para poder suportar as pancadas que as pessoas dão em nós. Por isso que esse capítulo 2 de Filipenses aqui nos ajuda a gente entender esse tipo de pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e que criam conflitos, até mesmo dentro da igreja. Olha só em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 5. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade e nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção para que nós possamos ter o mesmo sentimento que Cristo tinha. Um sentimento de humilhação, um sentimento de considerar o próximo superior a nós mesmos, um sentimento de a gente caminhar com o próximo, um sentimento de a gente não machucar o próximo, um sentimento de amar o próximo. Porque, meus queridos, uma das grandes coisas que nós temos enfrentado são as questões das ofensas. E quando nós recebemos então a ofensa, guardamos dentro do nosso coração uma amargura, e essa amargura a gente não consegue então liberar o perdão. Passamos a carregar essas pessoas dentro de nós, quando a gente vai dormir, quando a gente acorda. Ela não está ali presente fisicamente, mas ela está presente mentalmente. Como é difícil, sim, lidar com pessoas. Tem algumas pessoas que vêm para mim e falam: pastor, é difícil lidar com pessoas? Sim, é difícil, não é fácil. Mas nós devemos sim amá-las, devemos sim perdoá-las. Não podemos carregar essa amargura dentro do nosso coração. Porque quando a gente carrega isso dentro do nosso coração, nós estamos vivendo com um inimigo invisível dentro de nós. Eu li uma frase que me marcou muito e me chamou muita atenção, que diz que o ressentimento é como a gente tomar um remédio ou um veneno, melhor dizendo,
e esperar que a outra pessoa morra. Vou repetir a frase que eu li há um pouco tempo atrás, que o ressentimento é como a gente tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Que muitas vezes, meus queridos, está morrendo somos nós, não é o outro. Porque nós guardamos dentro do nosso coração esse ressentimento, a amargura, a dureza do coração, e não queremos liberar o perdão. Temos nosso coração duro. E quando isso, meus queridos, vai acontecendo, nós vamos adoecendo. Passamos a ser escravo de nós mesmos, desse sentimento que está dentro de nós. E não conseguimos mais ter alegria, não conseguimos mais sorrir. Passamos a ser pessoas, então, fechadas, pessoas machucadas. E o antídoto para a gente vencer esse ladrão da alegria, que são pessoas que muitas vezes pisam em nós, pessoas que muitas vezes nos ferem, pessoas que muitas vezes estão ali apenas para nos machucar, é a gente virar para elas e falar: eu te perdoo. Pastor, isso é difícil. É, mas não é impossível. Não é impossível. Jesus, quando estava na cruz, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E aí você pode virar: mas era Jesus. Sim. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, um dos 7 que foi escolhido, quando ele estava sendo apedrejado por defender o evangelho, ele orou ao Senhor e falou: Pai, não coloque sobre eles esse pecado que eles estão agora cometendo. É como se ele estivesse dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Era praticamente repetindo a oração de Jesus. Precisamos, meus queridos, liberar perdão. Precisamos, meus queridos, virar para a pessoa que nos machucou e falar: eu te perdoo. Eu não quero mais conviver com esse ladrão que está roubando, sim, a minha alegria, que está tirando a minha paz, minha noite de sono. Mas eu quero caminhar em paz, com a humildade de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Mas o terceiro ladrão é as coisas. E aí no capítulo 3 nós podemos encontrar isso. Olha só, capítulo 3, a partir do verso 7 ao verso 8, e depois ao verso 17 ao 21, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Irmão, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20, olha: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade muito consumista, numa sociedade onde é apontada essa questão do consumo, e precisamos cada vez mais consumir. Tudo está girando em torno do consumo.
E, meus queridos, como o mundo hoje estivesse dizendo, diga-me o que consome, e eu te direi quem és. O ser hoje está ligado agora ao ter. E assim, meus queridos, as pessoas estão agora querendo cada vez mais e mais consumir. Consumindo tecnologia, consumindo essas produções publicitárias, consumindo, meus queridos, as coisas que estão sendo fabricadas, e cada vez mais e mais o mercado consumidor coloca para nós essa questão do consumo. E por causa disso estamos cada vez mais e mais insatisfeitos. Estamos cada vez mais e mais insatisfeitos, porque muitas vezes a gente não está conseguindo mais consumir. E por causa disso, nós temos perdido a alegria. O que vale para hoje é que nós precisamos ter. Estamos sendo, meus queridos, manipulados. E esta manipulação tem a ver com o consumo que está ligado com a nossa felicidade. E aí, como eu estivesse dizendo, você quer ser feliz? Então consuma. Compre. Porque se você não comprar, você não vai ser feliz. E aí nós passamos a ter dentro do nosso coração uma insatisfação. Passamos a ficar insatisfeitos, por exemplo, com a TV. Cada vez nós queremos uma TV com uma tecnologia mais avançada. Antigamente nós ficávamos satisfeitos em ter aquela televisão de tubo, com aquelas imagens de chuvisco. E aí a pessoa tinha que subir em cima lá da casa e ficar mexendo, né, e tal. E hoje, meus queridos, queremos uma televisão smart, uma televisão cada vez com tecnologia de ponta. Ficamos também insatisfeitos com o celular. Cada vez mais queremos um celular mais potente. Um celular, né, com uma câmera boa para poder tirar foto, mas não boa, mas tem que ser top. E muitas vezes vem com vários recursos que a gente não sabe nem mexer, e muitas vezes não vamos nem utilizar. E aí se a gente tem um celular velhinho e tal, e as pessoas já começam a rir da gente. E já falam, olha, se seu celular está ultrapassado, você precisa ter um celular melhor. Mas aí você vira, mas eu estou satisfeito com isso. Não, você tem que comprar um celular melhor. É a questão, meus queridos, do consumismo. Cada vez mais e mais queremos algo melhor. E coloca então para nós que precisa então ter. E muitas vezes nós nem precisamos ter. Insatisfeito com o carro, satisfeito com a casa. Tem alguns que estão até insatisfeitos com o marido ou com a esposa, né? Mas infelizmente isso aí não dá para trocar, tem que aguentar até que a morte separe, né? Mas andamos, meus queridos, muito insatisfeitos. E essa insatisfação dentro das nossas vidas gera em nós, então, uma ociosidade. Por isso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Muitas vezes aqui eu digo para as mulheres, que é a maioria aqui nesta noite, que estão então insatisfeitas com a roupa, insatisfeita, né, com o seu corpo, insatisfeita às vezes com o seu guarda-roupa, e quando abre lá o guarda-roupa cheio de sapato, e ainda vira para o marido: eu preciso comprar sapato. Não é verdade? Insatisfeito, viram: eu preciso operar, diminuir a barriga, o nariz. Quantos jovens hoje estão fazendo cirurgias plásticas porque não estão satisfeitos com o seu corpo? É o mundo consumista que vem então para nós cada vez mais e mais dizendo: olha, você precisa consumir, você precisa ter.
Eu tenho só um sapato. Estou satisfeito com o meu sapato. Mas as mulheres cada vez mais e mais querem mais sapato e não tem nem mais aonde colocar. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz: tendo sustento e com que vos vestis, estejam contentes. Nós não ficamos contentes com o que temos, reclamamos, murmuramos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: olha, fica satisfeito com o que você tem, dá graça a Deus, se alegra na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos buscando coisas desse mundo, e quando nós morremos, tudo isso vai ficar. Mas o que nós vamos levar, meus queridos, é a nossa vida espiritual diante do Senhor. Essas tecnologias, elas vêm e passam, tudo isso vem e passa, mas o que não passa é a palavra do Senhor. O que não passa é, meus queridos, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, a nossa pátria não é nesta terra. Por isso, nós não temos que ver esta terra como um local de diversão, mas sim escolhemos o céu, que é a nossa casa definitiva, porque nós somos cidadão do céu e um dia estaremos retornando para lá. Nós precisamos estar satisfeitos com o que temos. O quarto e último ladrão é a questão da ansiedade. Capítulo 4, aqui na carta de Filipenses, ele vai nos mostrar isso. A partir do verso 6 ao verso 7 e depois o verso 19 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus queridos, o quarto ladrão aqui é a questão da ansiedade e das preocupações. A ansiedade, ela tem sido o mal do século. Nós estamos vivendo um nível de preocupação tão grande nesse nosso tempo, que tem ficado preocupante. Principalmente agora, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Os psicólogos, os psiquiatras, estão com as suas agendas cheias. O uso de calmante cada vez mais e mais está batendo recorde, porque nós estamos utilizando para poder tentar conter a ansiedade e as preocupações. Estamos muitas vezes preocupados com tudo. Os jovens, por exemplo, estão preocupados se vão casar, se vão namorar. Algumas pessoas estão preocupadas, quando vão morrer, preocupadas se vão trabalhar, se vão conseguir emprego, preocupados com o futuro. E aí, quando estão preocupados com o futuro, vem então a neutralização do nosso presente. Quero dizer uma coisa para você nesta noite. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa pandemia é que a gente não deve fazer planos. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Uma das coisas que eu não tenho procurado fazer é o plano para o dia de amanhã. Eu tenho entregado tudo nas mãos dele. Devemos, meus queridos, ficar preocupados com as coisas, mas devemos entregar na mão do Senhor e deixar o nosso Senhor e o nosso Salvador trabalhar. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, dos versos de 11 a 13, são os mais aqui impactantes que nós podemos ter. E ele revela aqui o seu segredo de contentamento. Ele está satisfeito com aquilo que ele tem. E este é o segredo para poder então vencer. Primeiro,
pela capacidade de adaptar-se a qualquer situação. O versículo 11 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Nós temos, meus queridos, que aprender a nos adaptar. Nós estamos vivendo um período de pandemia e precisamos então nos adaptar a esse momento. Precisamos, meus queridos, ser resilientes. E esta é a palavra que o apóstolo Paulo coloca, resiliente. O que seria então resiliente? Resiliente é aquele que tem então um corpo que recebe então uma pressão, ele até aguenta aquela pressão, ele não se dobra diante daquela pressão. O exemplo disso seria o bambu. Quando, por exemplo, ele vê o bambu, que vem então aquele vento, o bambu, então ele se dobra todinho, tal. Quando o vento para, ele volta novamente. Ele é resiliente. E que nós, meus queridos, sejamos também resilientes diante das tempestades, diante das lutas, diante das aflições, que nós possamos nos adaptar ao momento que nós estamos vivendo. A segunda é a possibilidade de vencer as preocupações que se manifestam quando reconheço a força que há em Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Posso estar bem alimentado ou com fome. O que importa para mim é buscar o Senhor. A convicção que o apóstolo Paulo tem é que passando fome, ou com a sua cesta básica, ou com o seu armário cheio de comida, não importa para ele. O que importa para ele é que Deus está com ele. O que importa para ele é que o Senhor não abandonou. Eu quero concluir a mensagem dessa noite perguntando a você: o que tem roubado a sua alegria? O que tem deixado você abatido e para baixo? É as circunstâncias? São pessoas? São coisas? São as tribulações? Os ladrões da alegria, meus queridos, só vão ter força na nossa vida quando nós deixamos de olhar para o lugar correto. Quando nós deixamos de ter o foco que é Cristo Jesus. Porque a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é Deus presente em nós. Amém? É a presença do Senhor. E essa presença é que vai gerar em nós uma alegria. Uma alegria que nada pode então roubar. Em Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os pés da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que você possa experimentar o Senhor, esse Senhor da alegria, esse Senhor que nos ajuda a vencer. Não deixa os ladrões da alegria roubar a sua alegria. Feche agora os seus olhos, que você agora possa orar ao Senhor e colocar diante de Deus o que tem roubado a sua alegria. O que tem deixado você triste e abatido? É circunstância? São pessoas? São coisas? É ansiedade? É as preocupações? Nesse momento, fale para Jesus. Jesus está aqui. Diz para Ele:
Pai, nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, seja as circunstâncias, sejam pessoas, seja, ó Pai querido, as aflições, a ansiedade. Queremos, ó Pai querido, sair daqui nesta noite aliviado, ó Pai. Talvez, ó Pai, tem pessoas aqui precisando liberar o perdão. Perdoar, ó Pai, é uma das tarefas difíceis para nós seres humanos. E pedimos, ó Deus querido, que o Senhor possa tocar nos corações. Talvez, ó Pai, pessoas aqui com circunstâncias, talvez de enfermidade, de desemprego, questão, ó Pai, financeira, preocupado, ó Pai querido, talvez com alguém da família, a ansiedade, ó Pai querido, que tem tomado conta, pessoas, ó Pai, que está vivendo apenas à base de remédio, não consegue mais dormir sem tomar um remédio, ó Pai, um calmante, porque, ó Pai querido, a ansiedade já chegou a um nível tal. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti e pedimos, ó Pai, que haja uma cura, que haja uma libertação. Que, ó Pai querido, esses ladrões da alegria seja agora repreendido em nome de Jesus, Senhor. Possamos, ó Pai querido, ver a Tua glória, o Teu poder nesta noite, ó Pai. Que haja, ó Pai, alegria no nosso coração. Que haja, ó Pai, um sentimento dentro do nosso coração, ó Pai. Sentimento alegre. E que possamos sair daqui, ó Pai, desse culto, cantando, exaltando, ó Pai, o Teu nome. Mesmo diante de todas as dificuldades, que possa, Pai, vir à nossa memória quem é o Senhor. Ó Pai, entregamos nas Tuas mãos nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse cântico. Todavia eu me alegrarei. Você pode dizer, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressões, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma da sua mão, palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
você ainda continua buscando o Senhor, porque a sua alegria está no Senhor. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me Santo, ó Pai querido, é o Senhor. A nossa alegria, ó Pai, está no Senhor. A nossa alegria, ó Pai, não está nas coisas. A nossa alegria, ó Pai querido, não está neste mundo que há de passar. A nossa alegria, ó Pai querido, não está em nós sermos pessoas bem-sucedidas, em emprego, em ter, ó Pai, condições financeiras, mas a nossa alegria está no Senhor. Mesmo, ó Pai querido, que tudo neste mundo falte, acabe, ó Pai querido, toda a comida neste mundo, mesmo, ó Pai querido, que nós estejamos nesse período de pandemia, aonde, ó Pai, muitas pessoas têm morrido, mas a nossa alegria, ó Pai, está no Senhor, porque nós elevamos nossos olhos para o alto, de onde nos vem o socorro. O socorro, ó Pai querido, vem do Senhor, e por isso o teu povo se alegra, ó Pai, na sua presença, ó Pai. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Poder assentarmos, querido. Meus irmãos, nós estamos fazendo aqui uma campanha de levantar uns quilos, né, de alimentos para formar uma grande cesta básica, porque queremos visitar ali o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, ali em Pau dos Ferros. E eu quero mostrar para os irmãos nessa noite algumas fotos que o pastor Oséias me enviou. Aqui, meus queridos, à minha direita nós temos aqui a entrada, e nós temos aqui à minha esquerda, né, um local aqui para, talvez tomar um café, né? Pode passar aí. Nós temos ali uma área, né? Uma biblioteca ou uma mini biblioteca para as pessoas que ali estão internadas, né, poderem ler. Nós temos também plantação. Ó, irmã Del, eles têm também lá, né, uma horta, e quando eu vi essa foto eu lembrei logo da irmã, né, a horta que a irmã faz lá com muito carinho, muito amor. Tenho certeza que se a irmã for lá não vai nem querer voltar, de tanto ver aquela horta que eles estão lá, e possivelmente dali que eles tiram, né, muitos alimentos. Eles têm também, então, ali uma Kombi, né, com o nome lá do Centro de Recuperação, para poder, então, auxiliá-los, né, isso é uma bênção. E aqui nós temos o cavalo, e eu brinquei com o pastor José, falou que ele tem um pitbull lá, né? Olha só o cachorro que deve ajudar a tomar conta dessa área,
né, que deve ser imensa. Ó, renda, o cavalo, ó, você for lá, pode, né, montar um cavalo, ó, que benção, né? E também, meus queridos, olha que coisa boa, eles têm também uma lagoa, né? Tem uma lagoa lá para tomar banho, né? Tem ali umas ovelhas, né? Tá, pode passar aí. Sim, terminou. Então, meus queridos, é lá que nós estaremos indo, se não me engano, agora dia 7 de agosto, estaremos presentes lá, e queremos então, em nome da Igreja Batista, né, levar uma cesta básica para poder ajudar aqueles irmãos. Então, se você puder contribuir, nós temos já recebido alguns alimentos, né, contribuam, né, os irmãos viram um espaço muito bem organizado, bonito, pintado, né, uma área muito boa, que tem então recebido muitas pessoas que são dependentes químicos, dependentes do álcool, como nós ouvimos aqui, nosso irmão Leonardo, né, compartilhando conosco essa experiência, onde o ajudou a ser liberto das garras de Satanás. E quantas vidas que ali estão sendo então libertos das garras de Satanás, e precisamos estar lá orando com eles, fortalecendo. Eu quero contar com a sua ajuda e também com a sua oração, que você esteja orando ao Senhor. Se tiver algum... Sim. Amém. 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 Agradece a elas por mim. Tá, então o pessoal que mora ali em São Geraldo, né, pode procurar a irmã Vaci, né, a irmã Vaci está nos ajudando, ela que é responsável pela cesta básica aqui da igreja, né, vocês podem procurar a irmã Vaci e deixar com ela, né, os irmãos que moram por aqui por perto, né, e lá na casa da irmã Vaci fica a contramão, pode também deixar aqui na igreja, né, ou na casa de outros irmãos também, pode também estar juntando, entregando, né, talvez tenha algum irmão também que queira, de repente, ir com a gente, né? De repente, a juventude da igreja quiser ir com a gente nesse dia, ir lá. Será também um momento muito bom da gente parar também para ouvir testemunho, orar com eles, né? Então, fica aqui também o nosso convite. Se tiver algum irmão que queira ir, nos procura, porque nesse período de pandemia, o pastor Zé até me perguntou quem iria, né? Ele precisa organizar, até para organizar, por exemplo, o almoço. Nós vamos para lá, né, almoçar, né, para ele poder organizar o almoço, organizar de repente, né, outras coisas, e saber então quantas pessoas estarão lá para poder eles nos receber muito bem, com muito amor, com muito carinho. Então, se tiver algum irmão que queira ir, né, nos procura, para que a gente possa até organizar um transporte, ver alguma coisa, né, se tiver vaga de repente no meu carro, ou ver um outro carro, né, para que possamos então estar presente lá e ser abençoado e levar bênção também, né? Quando a gente vai num local desse, nós somos muito abençoados. Às vezes, eu quando estava lá no Rio, fui, né, lá na Cristolândia, no final quando eu saí, eu falei, olha, eu vim para abençoar, mas na verdade eu estou saindo daqui abençoado, né? Quando eu estive lá na Cristolândia de Madureira, né, foi um momento maravilhoso, eu guardo com muito carinho na minha memória esse momento, e meus queridos, um momento realmente renovador na nossa vida espiritual. Então vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, encerrando esse nosso culto. Queremos mais uma vez agradecer os irmãos que estão aqui nesta noite nos visitando, aqueles que não são membros aqui da nossa igreja, que estão aqui nesta noite nos visitando, sejam muito bem-vindos. A igreja estará sempre de portas abertas para receber os irmãos, e queremos que os irmãos saiam daqui desta noite abençoados, né? Levando então uma renovação para a sua casa, e que você possa ter uma semana muito abençoada no caminho do Senhor. Não vou dizer que você não vai ter lutas. Sim, você vai ter lutas, mas essas lutas você vai vencer quando você olhar para Jesus e não deixar o ladrão da alegria roubar a alegria que está dentro do seu coração. Amém? Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, será online no nosso canal do YouTube,
tá? Sexta-feira nós teremos a nossa sala de oração, né? No sábado terá a sala de oração dos jovens. Então, nós teremos esse momento para buscar o Senhor. E no próximo domingo estaremos aqui novamente nosso culto de louvor e adoração. Oremos ao Senhor nesta noite. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e tem estado conosco. Que o Senhor, ó Pai, continue nos guardando, que o Senhor esteja, ó Pai querido, nos livrando do mal, e que, ó Pai, nenhum ladrão da alegria venha roubar a nossa alegria. Possamos sair daqui, ó Pai, alegres, e que essa alegria possa permanecer até a volta de Jesus, ó Pai. Ser, ó Pai querido, conosco, com a nossa casa e com a nossa família. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E que o povo de Deus diga amém. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 5, parte B, vai dizer: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Leve essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe, meus queridos.